Evangelho de Mateus, capítulo 15. Jesus, as tradições e a lei. Então alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra o teu pai e tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar teu pai e a sua mãe seja punido com a morte. Contudo vós dizeis que se alguém disser a seu pai e sua mãe: oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com os seus bens. E assim invalidaste a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então Jesus clamou a multidão a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca. Isso sim corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos cairão no buraco. Então pediu-lhe Pedro: explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou: também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura, porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias e blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus atende ao clamor dos gentios. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Ciro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação? Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Outra multiplicação de pães. Partiu Jesus dali e foi para a orla do mar da Galileia, e subindo a um monte assentou-se ali. Então multidões dirigiram-se a ele, levando consigo mancos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, e os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou atônito quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos enxergando, e louvaram o Deus de Israel. Chamou Jesus os seus discípulos para dizer-lhes: tenho compaixão dessas muitas pessoas, pois há 3 dias permanecem comigo e não têm o que comer. Não quero mandá-las embora em jejum, porque podem desfalecer no caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde poderíamos encontrar nesse lugar deserto pães suficiente para alimentar tantas pessoas? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Ao que eles responderam: 7, e mais uns pequenos peixes. Ele mandou então que o povo se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os pequenos peixes e deu graças. Em seguida os partiu e os entregou aos discípulos, e estes distribuíram à multidão. Todas as pessoas comeram até se fartarem, e foram recolhidos 7 grandes cestos, cheios de pedaços que haviam sobrado. E assim os que comeram eram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. A seguir, Jesus se despediu da multidão, entrou no barco e foi para a região de Magadã. Eu fico maravilhada assim com a pessoa de Jesus, sabe? A gente vive num tempo no qual a gente só vive correndo. É muita correria, são muitas demandas. Isso acaba nos esfriando em relação
as necessidades do próximo. E lendo essa passagem de Jesus, essa compaixão que ele tem pelo ser humano, sabe? Em todas essas partes da mulher que ele parou e deu atenção para ela, ouviu ela, a paciência com que ele para e conversa com seus discípulos e dá atenção até para os fariseus, a forma que ele para e cura. Quantas pessoas deve ter chegado para ele curar, como a gente assiste naquela série The Chosen, uma parte que Jesus está lá sentado curando uma fileira de pessoas enfermas. E ele chega depois assim, cansado, até com alguns machucados, de tão cansado que ele ficou o dia inteiro fazendo essas curas, esses milagres. E tudo que ele quer é só chegar e dormir, muito cansado. É como essa série nos descreve. Mas eu também fico imaginando que é realmente dessa forma. Pensa só o tanto que esse homem ficou cansado. E mesmo assim ele tinha essa tremenda compaixão de parar e curar. E após 3 dias ali, com aquela multidão, é multidão, não é uma pessoa ou outra, não são 100 pessoas, não é uma igreja cheia de 200 pessoas, não. É 3.000, 4.000, 5.000 homens, só homens. Então, imagina essa multidão, ele ali, dando atenção, curando, parando, ouvindo. E ainda assim, depois de 3 dias, ele teve compaixão daquele povo e preocupou-se em dar um alimento para que eles fossem embora fartos ainda, saciados. Como esse homem era maravilhoso. E isso me deixa um pouco comovida, porque em nossos dias, a gente não para ver a necessidade nem de uma pessoa. A gente não para a nossa correria, o nosso desejo de querer mais para si mesmo. A gente não para ver a necessidade do próximo. Uma pessoa, ou 2, ou 3. A gente não para. Imagina uma multidão. Então Jesus nos ensinou muito e por falta dessa leitura bíblica, por não buscar mais aprender como era Jesus, a gente acaba sendo envolvido para as coisas desse mundo. E quando a gente se volta para a palavra de Deus, nós vemos o contraste enorme que é os ensinamentos de Jesus com as nossas vidas. Então, esse dia eu fico com essa reflexão e com a preocupação de como eu tenho me sensibilizado pelas necessidades do próximo. Que Jesus nos deixou esse ensinamento, não é algo para depois, é algo que deveria ser prioridade nas nossas vidas. Se preocupar com as necessidades do próximo, não só com as nossas. Não é só sobre mim, não é só sobre a minha vida, sobre o tanto que eu preciso ter e adquirir e conquistar. É sobre o que o próximo está precisando. Quantos estão à minha volta necessitados e eu só querendo ter, mas o que eu tenho, o pouco que eu tenho, eu posso alimentar alguém. Não necessariamente vou conseguir uma multidão, mas alguém eu vou conseguir alimentar. Então que esse dia venha ser um dia de reflexão, em nome de Jesus. Deus querido e santo, muito obrigado pela tua palavra, Jesus. Seus ensinamentos, eles realmente são confrontadores. Eles vêm e mexem com o nosso interior, mexem com o nosso ser caído. E cada vez mais nós estamos corrompidos pelas coisas desse mundo. E o que eu te peço nesse dia, Deus, é que o Senhor mova os nossos corações, que o Senhor nos incomode, que o Senhor nos desperte, ó Deus, a se importar pelas necessidades dos outros, pela dor do irmão, Deus, que nós viemos nos incomodar, nos importar, nos despertar a fazer a tua vontade, a fazer os teus ensinamentos. O Senhor veio para ser um exemplo ao qual nós devemos seguir. E muitas vezes nós não estamos seguindo, nós estamos seguindo as coisas desse mundo e não os ensinamentos do Senhor. Então nos ajude a seguir, a fazer a tua vontade, a ser sensíveis à tua voz, aos teus mandamentos, ó Deus. Atraia-nos, ó Deus, para ti. Atraia-nos para a simplicidade do seu ser, em nome de Jesus. É o que pedimos e agradecemos. Amém.